Boa tarde, meu nome é Erdi e neste vídeo irei fazer a avaliação do nosso curso de Sociologia e Antropologia Geral, ministrado pelo professor Douglas. Neste vídeo irei falar um pouco sobre todas as resenhas que foram aplicadas durante essa trajetória e como essas resenhas me consolidaram de forma acadêmica. A princípio, nosso curso foi iniciado com a resenha de Totem e Tabu, do Freud, um livro repleto de conhecimentos sobre psicanálise e antropologia. De uma forma bem singular, Freud liga a antropologia à psicanálise, quando explica a forma com que as sociedades primitivas agiam em relação a determinados tabus e a determinados totens. Esta resenha nos fez, apesar de sua complexidade, nos introduziu à antropologia e a um pensamento crítico pelo viés da psicanálise das coisas. Freud tenta explicar e explica tudo a partir do complexo de Édipo, o que vemos que é bem importante para a obra. É explicado lá pelo seu último capítulo. Mas antes, já mesmo, ele explica conceitos importantes como ambivalência, como a ambivalência, como o processo de luto e etc. Nosso segundo livro foi Crime e Costume na Sociedade Selvagem, de Malinowski. Este serve para aprofundarmos aquilo que Freud deu início. Crime e Costume nos narra a história de sociedades primitivas, aonde o crime era tratado de uma forma bem autônoma. O livro narra que após cometerem crimes, principalmente crimes relacionados a incestos, as pessoas iam e subiam a uma árvore muito grande e se matavam. Nos mostra aí a repressão social presente do livro e a forma como o nosso comportamento em relação ao crime foi dado desde os princípios, de forma consuetudinária. Nosso terceiro livro, História das Riquezas do Brasil, nos serve para nos dar uma rasteira sobre tudo aquilo que acreditávamos e sobre tudo aquilo que tínhamos como verdade absoluta. Ele narra a história da riqueza do Brasil de uma forma super detalhada. Nos mostra que não houveram nem tão vilões como não houveram heróis. Ali era uma relação em que entre nativos e portugueses, colonizadores, ambos procuravam se desenvolver dentro da sua sociedade. E ele nos mostra de forma detalhada, bastante detalhada, como isso tudo ocorreu, citando nomes, citando datas, citando processos que ocorreram dentro do Brasil para que as riquezas tornassem-se o que são. Ele nos mostra também como o casamento serviu como alianças entre portugueses e nativos. No nosso quarto livro, que foi Durkheim e a Divisão do Trabalho, a gente pode ver e dar início a um pensamento econômico crítico sobre a divisão do trabalho. A gente pode ali ter um pensamento crítico sobre a divisão do trabalho e pode
ter uma base, apesar da alta complexidade do texto e alta densidade do texto, ter uma base de como a nossa sociedade é formada hoje em dia, pois a divisão do trabalho é a base para que tudo seja o que é. Ele nos mostra a divisão do trabalho e a solidariedade orgânica e mecânica, e ali nós vemos como as coisas se encaixam. Logo após, teremos o livro do Max Weber, o espírito capitalista moderno e a ética protestante. Lá podemos ver o papel da cultura e o papel de fatores externos da cultura quanto o desenvolvimento das sociedades, desenvolvimento econômico das sociedades. Weber nos mostra, a partir das sociedades em que a ética protestante era predominante, como essas aderiam o espírito capitalista moderno de forma mais fácil. A nossa próxima obra, A Cultura Importa, nos serve para complementar essa leitura de Max Weber, pois ela nos mostra, assim como Weber, que a cultura é um elemento mister para que a gente tenha um desenvolvimento pleno da nossa economia. Nos dois últimos livros temos Marx e Engels com o Manifesto Comunista e uma crítica ao programa de Gotha. Os dois livros, de certa forma, se complementam. Lá no Manifesto Comunista, como discutido em sala, foi um livro que é um resumo da ideologia alemã, e lá a gente pode ver uma introdução ao pensamento socialista de Marx, socialista comunista de Marx. E dentro da crítica ao programa de Gotha, podemos ver uma crítica ao socialismo utópico, que era predominante da Alemanha. Os dois livros têm conceitos muito importantes em que devem ser considerados. Porém, ainda há coisas que ficam em branco devido ao manifesto ser uma versão mais resumida da ideologia alemã. Meu nome é Erle, muito obrigado. E para mim o curso foi esplêndido. Podemos expandir nosso conhecimento de uma forma hermenêutica, pois as discussões na aula eram muito instigantes. Então, para mim foi uma experiência muito boa.